Agora com vocês o professor de preterismo completo, André Pimentel, hoje com a mensagem A Vinda de Jesus já aconteceu, a prova bíblica que choca o mundo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Faça isso agora mesmo, aí embaixo, é só apertar inscrever-se. E nesse estudo de hoje, vamos mostrar para vocês algumas divisões que os teólogos futuristas dividiram algumas passagens de forma a forçar o texto para apoiar as suas doutrinas. Bom, então vamos lá? Vamos à hora da palavra? Agora é a hora da palavra. Meus queridos, primeiramente vamos definir muito bem isso, precisa estar bem definido aí na mente de vocês, onde está a maior fonte dentro da Bíblia para se entender a vinda de Cristo. Está onde? Está na própria vida de Cristo. Quando ele andou entre os homens, ele deixou isso registrado. Como seria, como daria a sua vinda? E que sinais haveria no mundo visível e também no mundo espiritual. Então isso está mais precisamente em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Entendendo bem, né, quem melhor falou de sua vinda. Se nós entendermos que o contexto da vinda de Jesus está nesses três livros, nós podemos sim buscar em outros livros da Bíblia as profecias que estão interligadas a este evento. Porém, não podemos ferir o que Jesus disse sobre sua vinda. E esse é o contexto para não fugirmos do texto. Atenção no que eu estou falando. Nós não podemos fugir disso aqui nunca. Olha, eu vou colocar para vocês aí, ó. Tá aqui. Nós não podemos fugir de Mateus capítulo 24, versículo 34, Lucas capítulo 21, versículo 32 e Marcos capítulo 13, versículo 30. Que é o quê? A fala de Jesus, afirmando que aquela geração não passaria sem que acontecessem todas as coisas que a Bíblia fala de parousia, sobre parousia. Então, se você observar um texto lá em Apocalipse, lá em Tessalonicenses, tem que estar interligados a esses versículos. E aí, quando fazemos isso, estamos o quê? Contextualizando e estamos harmonizando com a Bíblia. Agora, esse estudo escatológico da vinda de Cristo, para tentar driblar o texto, o que fizeram os teólogos do sistema religioso? Eles colocaram desse jeito, do jeito deles, né? Por isso que eles afirmam isso aqui, olha, abençoado, sobre Mateus. Olha só o que eles afirmam. Tá aqui, ó. Teólogos afirmam que Mateus 24 não pode ser entendido como um capítulo direto. E sua interpretação depende das divisões que nele existem. Então eles afirmam que o texto de Mateus capítulo 24 está dividido. E nós vamos mostrar isso para vocês hoje. Então, na verdade, né, queridos, a Bíblia ela não existe divisões. Se você pegar uma Bíblia original, ela não existe divisões. Aliás, não existe nenhum livro da Bíblia. Isso é uma forma de descontextualizar os versículos e poder manipular a sua mensagem. Então, neste caso aqui da vinda de Jesus, e também de outros casos, que não é o tema dessa mensagem, porém nós podemos aceitar estas divisões. Nós podemos aceitar, desde que não firam o contexto nem o tempo delas. E nesse caso aqui, lá conforme eu falei, de Mateus capítulo 24, de Lucas 17 e também de Marcos capítulo 13. Vamos ver então como começa essa divisão, tá bom, abençoados? Vamos aí passar a entender como se dá essa divisão para o sistema religioso, tá ali. Mateus 24, do verso 1 ao verso 35, narra a queda de Jerusalém. E vai até o versículo 28. O versículo 28 é onde eles tiram o âmago dessa parte do 1 ao 35, porque eles falam que narra a queda de Jerusalém. E Mateus capítulo 24, versículo 28, diz o quê? Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Na versão original, ela não é abutre, é águia. E na versão original do texto. E você sabe qual era o símbolo do exército romano? Era a águia. Então, ali, esse texto está dizendo, foi quando Roma derrotou Israel. Então, até aqui, tudo bem, tranquilo. A versão que assim podemos dizer, ser enganosa e fraudulenta, começa no verso 36 e vai até o 51, onde eles dividiram isso aqui para tentar driblar, né? Começa aqui a fraude, para tentar driblar o que Jesus disse. Vamos ver? Ali diz, a divisão do cristianismo tradicional, Mateus 24, 36 ao 51, se refere ao fim da era cristã, com o juízo final e o fim do mundo. Aqui começa essa fraude. Porque aqui eles atribuem que a partir do verso 36, Jesus está falando de um outro momento da história. Ou seja, do versículo 1 ao versículo 35,
narra o evento escatológico para a derrubada do templo de Israel. E a segunda parte vai do 36 ao 51, ali se refere ao fim da era cristã com o juízo final. Então, a partir daqui, eles dizem que os versículos que se referem ao futuro, e não àquela geração, assim descontextualizando o versículo central da vinda de Jesus, que é quando Jesus afirma que seria para aquela geração, nós encontramos versículos bastante interessantes. Por exemplo, o verso 37, que corrobora para o futurismo. Aí eles começaram a dividir, porque eles tiraram o entendimento de um e aplicaram em outro. Sendo que aqui eles já começam o quê? A descontextualizar a primeira parte de Mateus capítulo 24. Ou seja, o que foi escrito antes de Mateus 24, 36 foi para aqueles dias e que agora é para os dias de hoje. Vamos ver o verso 37 ao 39? Vamos ler, abençoados, Mateus 24, 37 e 39. Olha só que interessante. E aí diz que o Filho do Homem vai voltar, né? Será como no tempo de Noé, no dilúvio, né? O povo seguiu a sua rotina, festa, banquete, até o dia que Noé entrou na arca. Não perceberam, estavam desapercebidos, que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Então aqui o sistema religioso afirma que seriam sinais da vinda do Filho do Homem. Como diz o texto, porém afirmam que isso é para os dias de hoje. Por isso que muitos deles que têm dúvida, eles colocam aí, não, mas não será como nos dias de Noé? Né? Eles usam essa parte aí, porque foi ensinado a eles que essa parte é uma segunda parte de Mateus capítulo 24, e isso é uma fraude. E observem também, que eu vou colocar para vocês, nos versos 40 e 41, muito usado por eles. Só lembrando mais uma vez, abençoados, que essa divisão foi uma rasteira que os teólogos acharam para manipular o tempo que Jesus falou, que seria para aquela geração. Eles dividiram maliciosamente. Vamos ver aí 40 e 41 de Mateus capítulo 24. E ali diz o quê? 2 homens estarão trabalhando, um será levado, deixado, 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e outra deixada. Vocês conhecem muito bem esse versículo. Aqui eles aplicam esse texto para falar sobre o arrebatamento como um piscar de olhos, né? Um arrebatamento sigiloso, porque não haverá alarido. Por isso que muitos cristãos futuristas, vocês já devem ter visto, eles colocam lá em seus veículos, né, uns decálogos com a seguinte frase, né? Em caso de arrebatamento, não me responsabilize se o veículo ficar desgovernado. Foi baseado aí justamente nessas passagens aí isoladas do seu contexto. Sendo que só irão ser arrebatados os fiéis. Fiéis ao quê? Quem será arrebatado aí, segundo eles? Fiéis ao quê? Fiéis à tradição. Fiéis aos líderes desse sistema religioso fraudulento. Ou seja, aqueles que frequentam e têm carteirinha de membro da religião. Aí, de repente, tem algum irmão que é do sistema e diz, meu pastor nunca falou isso, André. Nunca falou isso. Ah, não falou isso abertamente, querido, mas trabalhou na entrelinha na sua mente. Porque você não concebe que uma pessoa que esteja no mundo suba, que seja arrebatada e você fique nesse arrebatamento. É ou não é? Claro. Isso eu estou dentro do contexto deles. Então é por isso que eles creem que isso acontecerá assim, no mundo visível, por causa da descontextualização da primeira parte de Mateus capítulo 24. Meus queridos, até aqui está claro para vocês? Está claro? Para mim está. A mesma coisa acontece, vamos à segunda parte, em Lucas, mais especificamente no capítulo 17, quando Jesus falou acerca também dessa vinda. E o sistema novamente colocou a mão boba e mexeu aí nesse entendimento. E aqui eles não fizeram divisão. Aí é que tá. Aí é onde eu vou mostrar que aconteceu a descontextualização de Mateus 24. Mas antes de mostrar a divisão de Lucas, né, capítulo 17, eu quero ler um versículo, né, que é mais uma espinha na garganta daqueles que defendem o futurismo da vinda de Jesus. Vamos ler Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20 e 21. Que diz, certo dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. E aí? Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês, no meio de vós. Então Jesus deixa bem claro que a vinda do reino de Deus, que seria dado o start após a sua vinda, não seria o quê? Por sinais visíveis. E nem poderá dizer o quê? Que ele está ali, que ele está aqui. E é justamente isto que o sistema religioso pede, não é verdade? Eles pedem o quê? Um sinal visível do seu reino. Não é assim que muitos falam? Ué, André, se o reino de Deus já está presente, por que ainda existe o mal? Porque eles não aceitam a presença do reino de Deus e a maldade no mundo do homem. Sendo que, meus queridos, a maldade humana é derivada da carne. E que diz o texto em que o reino de Deus não é para a carne? O reino de Deus não é para a carne, porque lá afirma, não é bebida nem comida, mas paz.
Então, essa paz é uma paz interior, uma paz de espírito. É uma paz que eu falei, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós temos paz com Deus. Podemos viver em paz. Eles não entendem isso porque eles não acessaram o reino de Deus. O reino de Deus se acessa onde? No mundo espiritual. E onde está o mundo espiritual? Aqui, ali, acolá? Não. Dentro de nós. Está entendendo? Então nós concluímos que o reino de Deus é espiritual. Mas vamos ver como o sistema separa o capítulo 17 de Lucas. Lembrando que o contexto dessa parte de Lucas está aqui no verso que nós estamos vendo aí, do versículo 20 ao 21. E começa justamente lá, em Lucas capítulo 17, e vai do versículo 20 ao 37. Aqui eles falam que se refere simplesmente à queda de Jerusalém. Então vamos ler, abençoados, estes versículos e veja que interessante como Jesus começa o seu discurso. Lucas capítulo 17, a partir do verso 22, e vamos ler até o verso 25. Atenção. E diz: Então ele disse aos seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o Filho do Homem, mas não o verão. Jesus está falando da sua vinda. Após a sua partida, ninguém mais vai ver o Senhor. Não será visível. Aí eles dirão a vocês: vejam ali, lá está, ou aqui está ele, mas não os sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Então, o contexto desse texto, Jesus deixa bem claro: não me verão mais, porque o reino de Deus não é visível. E essa frase também é usada lá em Mateus capítulo 24. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Por isso que aquela geração ali foi a última geração do antigo mundo. Então Jesus foi rejeitado ali. E uma nova geração estava por vir, que somos nós, a geração dos filhos eleitos de Deus, vivendo a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então tudo indica que a vinda de Jesus se daria no mundo espiritual. Veja o verso 34, deixa eu ver. Veja o verso 37. É isso mesmo. Veja o verso 37. Quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. E isso também faz uma referência a Mateus 24, 37. É o mesmo texto, só que em ordens inversas. E isso é importante, guarda isso, ordem inversa. Então, vocês lembram que essa parte aqui, lá em Mateus, eles dividiram para uma suposta segunda parte. Aqui eles não tiveram como dividir isso, provando ser uma fraude essas divisões, por causa da localização. Depois vocês vão entender melhor sobre isso aí. Nos versículos 34 e 35, é uma referência a um suposto desaparecimento de pessoas, né? É quando diz que vai ter dois deitados em uma cama, um será levado. Serão duas mulheres trabalhando e uma será levada e a outra será deixada. E no versículo 37, aparece também uma referência idêntica à de Mateus, capítulo 24 e 28. E vamos ler Lucas agora, 17, versículo 37. E diz: Senhor, onde isso acontecerá? Os discípulos perguntaram a Jesus. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O que, Senhor? Onde acontecerá isso? Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão a águia. Aqui está falando de quando aconteceriam aquelas coisas que Jesus falou. Tudo referente à vinda de Jesus. E o texto está claro. Seria quando os abutres se ajuntariam sobre os cadáveres. Uma referência clara a Mateus capítulo 24 e 28. Quando ali se referia o quê? Ao exército romano. Os abutres, né, são as águias, né, porque representam o exército romano. E isto evidencia que tais acontecimentos, todos eles, seriam quando Jerusalém viesse abaixo e o templo destruído. Não sobra margem de dúvida aqui. Então eles tentaram de alguma forma trabalhar em Mateus capítulo 24. Porém, Lucas capítulo 17 veio de uma maneira diferente. Os textos vieram de uma maneira diferente. Uma diferença de narrar os fatos. Porque uma foi Mateus e a outra foi Lucas escrevendo. E isso colocou o sistema religioso que prega a vinda de Jesus para o futuro numa sinuca de bico. Me perdoa a expressão popular, mas é isso mesmo. Meus queridos, vocês estão entendendo a fraude das divisões? Eu espero que você esteja entendendo. Receba. Amados, a invasão romana sobre Jerusalém era a manifestação visível da vinda do Filho do Homem. E a separação que o sistema religioso aplicou no mundo, ao separar o capítulo 24 de Mateus, né, e depois a gente confronta com Lucas 17, enganaram a todos. Até estes dias. Por quê?
porque aprove a Deus nos iluminar com esta palavra. Queridos, essa é a única aparição visível da vinda de Cristo. Agora, os outros aspectos da parousia seria para o mundo espiritual, conforme o próprio Senhor falou no verso 20 e 21 do capítulo 17 de Lucas. Agora, eu faço a seguinte pergunta para vocês, meus queridos. Eu faço a seguinte pergunta. Vocês acham que eu estou manipulando a Bíblia? Será que você está vendo eu tentar envergar algum versículo para fora desse contexto, para fora da Bíblia? Claro que não. Muito pelo contrário, nós estamos aceitando o que a Bíblia está dizendo e procurando evidências naqueles dias daquela geração que iria reprovar o Senhor. Eu estou respeitando a história dentro do seu tempo. Criminosos são eles que dividiram Mateus capítulo 24 em dois tempos, em duas questões escatológicas. Isso quer ser desonesto com a palavra. E quem fez isso? Eu? Não, a sua igreja. Se Lucas 17 não há divisão escatológica, e é um tema só, e se os dois capítulos tratam do mesmo assunto, não trata? Sendo que por autores diferentes, conforme eu falei, mas o tema é o mesmo. Por que então dividiram Mateus capítulo 24 e não dividiram Lucas 17? Porque eles não conseguiriam dividir. Vocês notaram a inversão dos versículos entre Mateus capítulo 24 e Lucas 17? Eu vou colocar aqui, abençoados. Tentei fazer da melhor forma possível, tá lá. Mateus 24, 28, confrontando com Lucas capítulo 17, versículo 37, tá aí. Mateus 24, 28, que na divisão fraudulenta do sistema estava apontando para a destruição de Jerusalém. Em Lucas, aparece no verso 37, e está depois da destruição de Jerusalém. Vocês estão entendendo? Vamos ver outro confronto aqui, entre Lucas 17 e Mateus 24. Mateus 24, 37, que estava depois da queda de Jerusalém, segundo o texto, na divisão fraudulenta do sistema. Aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 26, está antes da queda de Jerusalém. Vai vendo as incoerências. Tem mais uma aqui. Mateus 24, 40 e 41 está depois da queda de Jerusalém, dentro da divisão fraudulenta do sistema. E em Lucas, está em Lucas, capítulo 17, 34 e 35, que está antes da queda de Jerusalém. Olha que samba de crioulo doido. Então tá aí, abençoado, comprovado dentro da palavra que essa divisão de Mateus 24, que há dois tempos diferentes, cai por terra em Lucas capítulo 17. E se os livros que eles consideram sinóticos, tem que ser sinóticos, ou seja, aqueles em que a história contém as histórias verídicas e comum e harmoniosas entre elas. É assim que falam os livros sinóticos. Quais são os livros sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. É isso? Então, por nós, continua em harmonia. Agora, para o sistema religioso, em total desarmonia. Eu não sei que malabarismo eles vão fazer para continuar dizendo que é a vinda de Cristo e as questões escatológicas se dividem em duas partes. Agora, se eles aceitarem que o capítulo de 24 de Mateus é um assunto só, se dividiu em um tempo somente, cai por terra a vinda de Cristo no futuro. Agora eu desafio você que ainda está no sistema, você que crê ainda na vinda de Jesus lá no futuro, procura o seu líder espiritual, aquele que você tem reverência por ele. Pergunte sobre essas diferenças e espere o que ele vai dizer. Ouça atentamente o que o representante de Deus na terra vai te dizer. Representante de Deus na terra para você, porque para mim estão em erros bíblicos. E hoje eles estão na contramão da Bíblia. São antibíblicos e se tornaram anticristãos. Vocês estão entendendo, abençoados? Bom, meus amados irmãos, por enquanto é só. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima. Você já parou para pensar se as profecias bíblicas sobre o fim do mundo já se cumpriram? Em A Igreja Tem Razão sobre o Fim do Mundo, André Pimentel explora a história, a fé e o impacto das interpretações religiosas na nossa visão de futuro. Descubra como fatos históricos desafiam crenças milenares e abra sua mente para uma nova perspectiva. O fim pode não ser o que você espera. Disponível agora. Uma jornada reveladora em cada página.